Oi, sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a Pro tá aqui para falar para vocês sobre a primeira semana da nossa apostila 5, tudo bem? Então, na nossa primeira semana, nós temos aqui, uma folha. E nessa folha está escrito aqui, esta folha deve ser colada no caderno de língua portuguesa. Portanto, vocês precisam destacar essa folha e colar no caderno de vocês, tudo bem? Nessa folha nós temos informações sobre o conto popular, tá bom? Então aqui tá falando qual é a origem do conto popular, tá bom? Que é uma literatura de transmissão oral, que geralmente as histórias são ligadas às crenças religiosas, aos costumes populares, tudo bem? E aqui embaixo nós temos a estrutura do conto popular. Qual é a estrutura desse conto, né? Então, o que tem nele? Uma introdução, tem um desenvolvimento, tem o clímax, que é quando acontece o momento de maior tensão da história. E, por fim, tem o desfecho, que é o encerramento da narrativa, tudo bem? Então, isso aqui, vai ficar no caderno. Vocês tirem aqui do clipe e colhem no caderno, tudo bem? Agora, nós vamos aqui para a apostila primeira semana. Na primeira semana, nós temos aí um poema do Patativa do Assaré e as questões de 1 a 5, que são as questões da primeira semana, estão relacionadas a este poema, tudo bem? Vai ler com vocês agora este poema. O peixe. Tendo por berço o lago cristalino, folga o peixe a nadar todo inocente. Medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto do fatal destino. Se na ponta de um fio longo e fino a isca à vista, ferra inconsciente, ficando pobre peixe, de repente, preso ao anzol do pescador ladino. O camponês, também do nosso estado, ante a campanha eleitoral, coitado, daquele peixe tem a mesma sorte. Antes do pleito, festa, riso e gosto. Depois do pleito, imposto e mais imposto. Pobre matuto do sertão do norte. Percebam que nesse texto provavelmente você tenha palavras que não conhece, né? E isso também será questão durante a primeira semana. Na questão número 1 está perguntando, analise o seguinte verso do poema, tendo por berço o lago cristalino. Qual é o significado do vocábulo, é o significado da palavra berço aí nesse contexto? Primeiro, o berço é o que, gente? O berço não é o lugar de conforto de um bebê? Então agora, analise o contexto desse poema e como, em que sentido o berço está aí neste poema. Ele está sendo um aconchego de quem, né? Agora, na questão 2, observe os significados do verbete incauto. Então, a palavra incauto, se você sabe o que é o incauto, tudo bem. Se você não sabe, aqui a gente tem a definição. O que é incauto, né? Que não tem cautela, que não tem prudência, ou que é inocente, que não tem malícia, tá? Aí vamos aqui. Agora analise os versos a seguir. Folga o peixe a nadar todo inocente, medo ou receio do porvir não sente, pois vive incauto, inocente, do fatal destino. De acordo com as informações contidas nesses versos, qual é o significado mais correto para a ação do peixe? E explique o porquê. O peixe está vivendo sem preocupação alguma, no conforto do berço do lago, né? Então aqui está perguntando, o significado é o mais correto para a ação do peixe. Qual o significado é mais correto para a ação desse peixe? 3. Se na ponta de um fio longo e fino, a isca à vista ferra inconsciente, ficando o pobre peixe de repente preso ao anzol do pescador ladino. Se você não sabe o que é ladino, você precisa fazer uma pesquisa, tudo bem? Ou se você consegue entender pelo contexto, o pescador ladino é um pescador astuto, esperto, matuto, né? Então você vai explicar com base nessa leitura, na leitura desses versos, o significado de pescador ladino, ok? Na 4, você vai fazer a leitura das 2 últimas estrofes do poema
e vai explicar a comparação feita pelo poema. Não sei se vocês perceberam, né? Cada bloquinho deste aqui, ó, cada bloquinho deste aqui é uma estrofe. Então aqui são as duas últimas e nessa questão você vai fazer uma comparação. Vocês têm que identificar qual é a comparação que foi feita pelo autor. O que ele está comparando o peixe a quê? Né? Tá escrito aí nesses dois. E por último, a questão 5. Qual é a crítica que o poeta faz nesse poema? O peixe. Você concorda com a afirmação feita pelo Patativa do Assaré? Então aí existe uma crítica, né? Como vocês sabem, o poema ele pode ter várias funções e uma delas é criticar. É o caso desse poema. Esse poema está fazendo uma crítica. E aqui nessa última questão a gente está perguntando qual é a crítica que está sendo feita, tá bom? E se você concorda com essa afirmação, tudo bem? Então essa é a primeira semana. Um beijo da Pro e até a próxima.